né? Mais um vlog e hoje eu vou levar vocês pra um passeio, mostrar pra vocês um pouquinho dos milagres de Deus. Como eu já falei lá no Instagram, essa viagem foi totalmente um milagre e esse passeio também tá sendo. Como vocês viram, né? A gente tá na estrada desde que horas? 4h40. A gente alugou um carro pra ir de São Luís até Barreirinhas, que é o lugar mais interessante pra você ficar, porque é mais... mais assistido, né? Tem mais comércio, restaurante, essas coisas assim, se a gente precisar de alguma assistência durante o dia. E nós vamos fazer um passeio de quadriciclo durante o dia, então a gente tá bem ansioso pra esse passeio. Meu amorzinho tá aqui dirigindo. A gente alugou um carrinho pra gente conseguir ir mais tranquilo, ir no nosso tempo, se precisar a gente parar ou coisa assim. Mas é isso, de acordo com o que for acontecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Depois de 3h30 mais ou menos, chegamos em Barreirinhas, vindo de São Luís, e agora a gente está esperando o pessoal do passeio, né, que a gente contratou para ir para os quadriciclos. Aqui fora é bem bonitinho também, ó, acredito que tem outros tipos de passeio lá fora, muita lancha ali fora, e é isso.
Gente, eu preciso confessar pra vocês que editar esse vídeo e acompanhar aqui com vocês me deu uma saudade do Maranhão, viu? Me deu uma saudade do passeio, da viagem, enfim, de tudo. Mas decidi vir aqui no final do vídeo pra dar algumas dicas pra vocês, algumas informações que eu acho pertinentes sobre o passeio e que provavelmente vocês vão ter. E se por acaso eu não esclarecer as suas dúvidas aqui no vídeo, deixa aqui embaixo também, que eu vou estar acompanhando as perguntas pra estar respondendo a vocês, ao ponto que eu souber também, né? E me lembrar. Como eu falei, de São Luís, que é o centro do Maranhão, até Barreirinhas, que é a cidade onde teve o passeio, são em torno de 3 horas e meia. E aí o que acontece? Você pode pagar van, você pode pagar acho que ônibus, e também você pode alugar um carro particular aí. A gente calculando as coisas ia dar mais ou menos o mesmo valor, pagar ida e volta de uma van ou alugar um carro, até porque a gente só ia ficar um dia, então seriam 2 diárias do carro. Então a gente acabou optando por alugar o carro porque a gente vai mais à vontade, vai no nosso horário, e como ia ficar mais ou menos o mesmo preço, não teve muita diferença, né? E não foi nada muito programado, então a gente fez as coisas bem no improviso, mas acabou que deu certo. O carro a gente alugou no dia anterior, meu esposo foi buscar, e foi numa locadora que fica bem pertinho do aeroporto. Então, se você estiver perto do aeroporto, é só você dar uma olhada, que é bem pertinho e bem fácil de achar também. E aí, como que se faz para chegar nas dunas, né, do Maranhão, nos Lençóis Maranhenses? Então, como eu já havia, né, explicado, eu e meu esposo estávamos em uma viagem a trabalho, né, da empresa dele, então não foi tudo junto, a gente não foi só para ir nos Lençóis Maranhenses, foi por acaso que a gente acabou fazendo esse passeio. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas vão do estado que elas estão, né, até Maranhão, São Luís, que é o centro. E de lá pegam alguma condução para Barreirinhas. Até existem alguns voos que fazem esse trajeto direto para Barreirinhas. Só que como pouquíssimas pessoas acessam esse voo, ele é bem escasso e geralmente bem mais caro também, então não compensa. Compensa mais você ir até São Luís, o aeroporto de São Luís, e de lá você pega alguma condução para ir até Barreirinhas. A empresa que a gente contratou pro passeio tem vários passeios, vários muito legais, e que pena que a gente só tinha um dia para aproveitar. Então a gente teve que escolher um passeio só para fazer, porque geralmente cada passeio dura um dia. Então o ideal é que você vá e passe pelo menos uma semana ali para você curtir bem o lugar. E aí a maioria dos passeios ia, né, de pau de arara, né, aquele caminhão, até as dunas e tal, ficava horas e horas, fazia um trajeto que via várias dunas. Só que eu e meu esposo somos um pouco mais aventureiros, gostamos de um pouco mais de emoção. Então a gente optou pelo passeio de quadriciclo, pela adrenalina, pela experiência, pela aventura, e elas vão até pequenas dunas. Então a gente visitou várias dunas, mas aquelas menores, não aqueles grandes lençóis. A gente visitou diversos pequenos lençóis, mas, gente, já é tão extraordinário que eu fico imaginando, né, ir realmente aos lençóis grandes deve ser mais maravilhoso ainda, mas a gente amou o passeio porque, como eu falei, a gente é mais radical, mais das aventuras, então se você é assim como a gente, você vai amar esse passeio porque foi incrível. A gente contratou o passeio e aí eles combinaram com a gente um local onde eles iam buscando as pessoas. Eles buscavam e levavam para um lugar específico onde foi feito o treino, que eu até mostrei uma ceninha do meu esposo treinando para pegar a trilha depois. E lá todo mundo treina, todo mundo tem aula, então se você não sabe, nunca pilotou um quadriciclo, vai tranquilo que lá eles ensinam. Se você souber dirigir, pilotar moto, enfim, é legal porque você já tem uma noção de marcha, acelerar, enfim, essas coisas que eu não sei, porque eu ainda não dirijo. Mas, enfim, se você dirige, você sabe do que eu tô falando, entendeu? Então, assim, dá pra aprender do zero e dá também pra aprender se você já tem uma noção ali de carro, de moto, enfim. Depois que todo mundo treinou, todo mundo tá preparado, a gente começa o passeio e sempre vai mais de um guia com cada equipe. No dia que a gente foi, saíram 2 equipes do mesmo local, mas várias companhias fazem vários passeios nas dunas todos os dias, mas a empresa que a gente escolheu saíram 2 equipes. Com a gente foram 3 guias, um foi na frente, um no meio e o outro no final, pra ver se não tava ficando ninguém pra trás. Sempre que tinha algum problema, alguém atolava, o quadriciclo de alguém morria, enfim, o guia sempre tava lá pra ajudar, pra cuidar, enfim. Então, alguns perrengues que a gente teve ao longo da estrada, exatamente por ser a primeira vez de todo mundo, a gente foi muito bem assistido por todos os guias lá, eles são muito pacientes, então a pessoa tava errando uma coisa a 10ª vez, eles estavam totalmente pacientes ali, explicando de novo, mostrando de novo, enfim, foi muito legal nesse sentido. O passeio durou o dia todo, ele começou por volta de umas 9 da manhã, a gente foi, fez trilha, fez várias coisas, parou num lugar para almoçar por volta de 1h da tarde, mais ou menos, e depois a gente continuou o passeio, fomos até a praia, paramos também em uma piscina natural, né, feito pelas dunas pra gente tomar banho, pra curtir ali o passeio, e gente, realmente as águas são quentinhas, porque como não é água do mar, é uma água que empoça da chuva, então
é maravilhoso, é quentinho, né? Ela fica quentinha pela areia, pelo sol que tá ali aquecendo. Então lá tinha quiosque, tinha balanço dentro da água. Foi assim maravilhoso e com certeza eu voltaria e estou louca pra voltar lá e fazer esse passeio também. E aí sobre valores, né, que eu acho que vocês também ficam curiosos pra saber. Os passeios, cada um tem o seu valor. Então, por exemplo, se você for fechar um pacote com eles de 3 dias de passeio, cada passeio tem um valor específico. Eu não vou lembrar todos aqui, mas o que a gente fez foi em torno de 400, 500 reais o aluguel do quadriciclo. Como ia eu e o meu esposo no mesmo quadriciclo, a gente não pagou por 2 pessoas, foi só um aluguel, entendeu? De um quadriciclo. Então, nós pagamos por volta de 400, 500 reais para passar o dia inteiro com o quadriciclo. Então, a gente achou que valeu super a pena pela experiência, pela aventura, pelo passeio em si. Foi incrível, impecável e com certeza valeu muito a pena e saiu até barato tudo que a gente viveu naquele lugar. Lá também tem, tipo, passeio de boia pra você descer as águas e é, acho que por volta de 200 reais. Tem, né, as dunas também, que acho que deve ser uns 300 reais. Se me recordo, mas posso estar errada também, porque, né, já tem um tempo, demorei pra editar esse vídeo. A gente foi em março, abril, sei lá, e já estamos, hoje é dia 1 de novembro de 2024, pra você ter ideia o quanto que demorou pra esse vídeo sair, mas tá saindo pela graça de Deus. Então eu tô falando aqui com vocês com base no que eu me lembro. Sobre o valor de almoço também, acaba que a gente não tem muita opção. Por quê? Porque a gente tá no meio das dunas. Então, os guias levam a gente para restaurantes que eles já conhecem que tem dentro das dunas. Então, esse restaurante que a gente foi, ele tinha uma cidadezinha perto, mas ele era ali ainda na praia, ainda nas dunas, então pé na areia e tudo mais. E não tinha nenhuma opção para você comprar em volta, sabe? Você precisava almoçar naquele lugar porque era tudo deserto, era duna. Então, você não tinha muita opção do que almoçar. E assim, pra mim e pro meu esposo complicou um pouco, porque como é área de praia, área desse tipo de coisa, tinha muito peixe e camarão. E nós não gostamos de peixe e eu sou alérgica a camarão, então já limitou muita coisa ali pra gente. Mas tinha porção de frango, de batata, então a gente conseguiu almoçar tranquilamente. O almoço ficou em torno de 200 reais, por aí. E como eu falei, não tem muita opção. Então, se você for fazer esse passeio, reserve esse dinheiro para esse almoço, para esse lanche, enfim, ali, para você conseguir almoçar tranquilamente, não ter imprevistos ali no meio do caminho, você não estava esperando e não levou o dinheiro, enfim, vá preparado. Dicas e recomendações que recebemos ou que gostaríamos de ter recebido. Use muito protetor solar. Muito mesmo, porque o sol queima que você não percebe. Se possível, use chapéu, porque por mais que você passe protetor no corpo, a nossa cabeça não tem como passar, né, protetor. Então esteja devidamente protegido. E uma coisa que me falaram e que fez total sentido foi: usem blusa de proteção UV. Nós não tínhamos, nós corremos para comprar na noite anterior pra gente ir equipado, porque a gente realmente ficou preocupado, né, de ir sem. Muita gente falou que acabou passando mal, teve queimadura de sol, enfim, por não estar usando. Então a gente correu, comprou, e assim, nem é tão caro assim, é um valor ok, de uma blusa normal mesmo que você já compraria. E aí a própria blusa tem a proteção UV, então assim, facilitou muito pra gente, porque a gente só passava o protetor ali no rosto, né, nos braços, nas pernas, mas aqui no corpo, né, no tronco tava protegido. Então assim, foi bem tranquilo nesse sentido de não ter queimadura, não ter insolação, nada do tipo. Uma coisa que é legal também é óculos de sol. A gente levou só um e eu tava com meu óculos de grau, mas assim, de certa forma já ajudou. Porque não só por conta da claridade, mas também por conta da claridade, mas porque também, como a gente tá ali com os quadriciclos, levanta muita poeira de areia, entendeu? E se você não tá com os olhos protegidos, pode sim cair algum cisco, alguma areia ali no seu olho e acabar machucando. Então, como eu tava com o meu óculos de grau, e que tem até proteção solar, né, proteção à luz, deu uma ajudada nesse sentido de proteger os meus olhos dos ciscos, né, das areias que estavam ali voando. Meu esposo estava com óculos de sol também. Então, assim, ideal, perfeito, levem, por favor, óculos de sol para proteger os olhos de vocês, tanto da luz quanto da areia. Acho que esse não preciso nem falar, né? Vão de roupa de banho, porque eles param em lugares para você mergulhar, para você tomar banho. Então, para você se sentir à vontade, leva roupa de banho, leva uma toalha ali. Mas se não levar, também não tem problema, porque depois vocês montam no quadriciclo de novo e, assim, em 2 minutos que você tá lá, você já tá seco, porque vocês vão passar em vários ventos, várias coisas, enfim. Coisas que a gente faria diferente, com certeza, ficar hospedados em Barreirinhas. Claro que, como eu falei, a gente só tinha um dia pra ficar lá, então a gente teve que ir e voltar no mesmo dia, o que foi muito cansativo. A gente acordou de madrugada, viajou até Barreirinhas,
Passamos o dia no passeio e assim que o passeio acabou, a gente chegou 5 e pouca por aí, no lugar onde eles pegaram a gente de manhã pra pegar o carro pra voltar pra São Luís. Então a gente chegou muito tarde em São Luís e meu esposo ia trabalhar no outro dia. Então ele ia ter que acordar muito cedo pra devolver o carro pra locadora e de lá ir trabalhar. Então, assim, isso eu mudaria com certeza se a gente pudesse ficar mais tempo. E é o que a gente planeja se um dia a gente for voltar lá. Não só por conta do cansaço que fica, né, de ir e voltar no mesmo dia, mas para aproveitar mais passeios, fazer mais passeios e também para aproveitar a cidade, porque a cidade é uma gracinha, tem muita coisa, muitos lugares para comer, enfim e tal. Então, assim, eu acho que seria uma experiência muito boa e eu indico ir passar alguns dias na cidadezinha mesmo de Barreirinhas. Existem outras 2 cidades perto, que agora eu não vou lembrar o nome, mas elas não têm tanta assistência quanto Barreirinhas. Barreirinhas é a mais civilizada, digamos assim, no sentido de ter uma padaria, ter farmácia, ter comércio, ter local para você sacar dinheiro, enfim, ter uma assistência maior ali se você precisar. Foi esse o vídeo, eu espero que vocês, assim como eu, tenham ficado com vontade de ir pra lá, porque eu já tô com vontade de voltar. Fiz esse vídeo, como eu falei, pra testemunhar os milagres de Deus, porque essa viagem foi um total milagre. Assim, cada coisa, cada detalhe foi Deus que fez, Deus que preparou pra gente. E também porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Quando a gente pensou em fazer o passeio, eu procurei vários vídeos na internet pra ver dicas, ver o que levar, o que não levar, enfim. E assim, eu sei que tem pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo pra assistir, então eu espero que tenha atendido as suas dúvidas. Se não, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo também à medida que eu souber. E desejo a vocês muitas viagens, muitos passeios, muitas alegrias, muitos momentos bons. Em nome de Jesus, vamos passear bastante, né, galera? Aproveitar esse mundo lindo, essa natureza perfeita que Deus nos deu pra gente apreciar. Um beijo, fiquem com Deus.